Ei, corredor e corredora, você que gosta, que é apaixonado por corrida e não quer deixar de correr jamais, vem com a gente que a gente vai te dar as principais dicas de como prevenir lesões na corrida de rua. Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. Nós trouxemos um mega convidado que é o Gustavo. Tudo certo? Graças a Deus, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu quero agradecer mais uma vez poder estar aqui na Personil. Vamos lá, vamos de informação. Vamos embora. Gente, o Gu vai falar um pouquinho da carreira dele, que ele faz. Ele é fisioterapeuta, tem a clínica dele, mas ele vai contar um pouquinho aí da trajetória dele, o que ele vem fazendo hoje, que é o principal negócio dele, né, Gu? É isso aí. Seguinte, a gente tem a corrida depois da pandemia, né, Itamar, né, Adriano? Deu um boom. O atleta daqui de Franca, bem em todos os lugares, ele viu a necessidade de praticar atividade física e a maioria se apaixonou. Daí não tinha volta mais. E aí, junto com essa paixão, viu que levava jeito para a corrida. Vou para onde? Vou para participar de uma provinha, de uma coisinha. E aí a lesão aparece, não tem jeito. Não tem como. Então, assim, o trabalho que a gente tem feito lá na Clínica Start, para quem não conhece, sou o Gustavo, fisioterapeuta esportivo, tem uma equipe de fisioterapeutas, a gente fica muito próximo aqui da Personil, próximo do Poli também, e nós estamos desenvolvendo um trabalho desde a educação na corrida, né, até o tratamento. Então, vai desde um trabalho preventivo, aí a hora que não teve jeito, a prevenção falhou, a preparação física não foi o suficiente e a gente faz um trabalho de recuperação. Parte de reabilitação. Reabilitação também. Que a gente vai entrar em detalhes já para vocês. Você deve estar se perguntando, mas do que é o podcast, né? Pessoal, hoje a gente vai falar das principais lesões em corredores de rua, né, Gê? E tem bastante, hein? Então, a gente vai falar um pouquinho dos motivos, das causas e... se você tiver alguma dúvida, vai perguntando pra gente que nos próximos podcasts a gente vai tirando todas as suas dúvidas, tá certo? Dri, Gustavo, vamos falar um pouquinho das principais, né? O que você recebe mais lá na clínica, assim? O que chega lá pra você de lesão que você fala assim, Tamar, essas aqui são as mais recorrentes, é raro eu receber uma outra coisa. Ótimo, uma pergunta interessante porque, Itamar, nós vamos falar isso por faixas. Então, quando o corredor ele é amador, ele é muito iniciante, ele apresenta algumas lesões mais voltadas para os treinos de iniciante. Talvez ele não tenha técnica ainda, ele não tem assessoria, ele está aprendendo a correr por conta, e aí ele apresenta algumas lesões mais relacionadas à fraqueza do corpo dele em relação a uma musculatura imatura, a um esqueleto imaturo para aquela atividade que ele vai fazer. Aí, nesse caso, aparecem primeiro as fascites plantares, tendinopatias, principalmente do trato iliotibial, do tendão do calcâneo. Aparece uma entorse ou outra de tornozelo, mas, em geral, relacionadas ao músculo esquelético, né? Então, as lesões traumáticas aparecem muito. Por quê? Porque a técnica ele não tem. Quando ele não tem técnica, ele corre num terreno que talvez não é o adequado, ele vê uma subida, é na subida, ele vê uma descida na descida, e aí essas lesões é mais dos iniciantes. Né? Uhum. Quando o cara já é mais desenvolvido, o atleta mais desenvolvido, mais profissional, que já está treinando para uma maratona, ele começa a apresentar lesões do tipo de overtraining. Aí ele já está treinando demais, às vezes ele errou na programação da maratona dele, então ele teve que subir carga muito rápido, ou ele teve que se manter numa carga alta muito rápido, muito tempo. Às vezes ele não fez uma base muito boa para aquela preparação, aquela parte do funcional, da preparação física, da musculação, não sei, cada um se prepara num lugar. Uhum. E aí ele começa a apresentar lesões por overtraining, aí já começa a aparecer mais o joelho de corredor, as lesões femoropatelares, às vezes nesse caso aparecem algumas lesões musculares e até pubalgia, dor lombar, que também costuma aparecer. Legal. Uhum. As fraturas por estresse da tíbia, que aumenta demais, isso daí é comum acontecer, pelo menos que ocorre lá com a gente, que a gente vê mais ou menos assim que aparece. Isso, a fratura por estresse, bem lembrado, Adri, é aquele corredor que já sentiu uma dorzinha e ele fala assim, tem que superar a dor, tem que superar a dor. A dor é normal. Tô com dor, vou treinar, tá chovendo, eu vou treinar. Isso faz parte da história de um campeão. Calma, não é assim.
A dor não tem que superar, a dor a gente tem que avaliar, ver o que está acontecendo, e aí a gente supera a preguiça, cansaço, falta de disciplina e outras coisas que a gente tem que superar. Vamos falar isso, que a maioria do pessoal não tem que me superar, tá doendo, não para, não quero, não posso. Tem gente que fica meio viciado e acha que se ficar 1, 2 dias sem treinar, vai perder tudo, vai acabar. E não é, às vezes você falou. É melhor parar, tratar, do que continuar e depois vira mais por estresse e fica mais tempo parado. Isso. Às vezes a pessoa não tem também, Tamar, a disciplina com o descanso. Ela tem a disciplina com o treino. O que é a disciplina com o treino? Eu levanto e eu treino na chuva, se for necessário. Mas eu preciso treinar todo dia. Por quê? Porque corrida pra mim é terapia. É terapia, então tem que ser todos os dias. Cara, mas você tem um day off. Não. Pra mim não tem essa conversa de day off. Tem que treinar todos os dias. Senão a minha cabeça não funciona, eu não trabalho bem. Aí ela não tem a disciplina com o descanso, que é necessário. A gente fala muito isso. A gente gravou um podcast falando do descanso, porque o dia que o atleta, o dia que o corredor entender que o descanso faz parte do treino, aí a coisa começa a mudar de figura, né? Porque ele precisa entender que o corpo dele precisa se recuperar. Sim. Até para ele poder evoluir. Até para ele poder melhorar. Exatamente. Né? Isso tudo faz parte. Os grandes campeões têm um dia de descanso. Tem como. É isso. E às vezes, cara, o descanso, como que a pessoa, ela pensa que o descanso é aquele dia que ela vai deitar na cama, ela não vai nem pensar em corrida, não é. Naquele momento ali, talvez ela bate um papo com o personal dela, com o preparador físico dela, tenta melhorar a técnica, assiste um vídeo, se enche de informação, ganha informação de outra forma, e aquilo também serviu como descanso. Ela pensou em corrida, ela alimentou a necessidade dela da corrida, sem precisar ficar batendo. Sem precisar desgastando o corpo com tanto, né? É isso aí. Rodrigo, e assim, ó, isso que o Gustavo falou, que a gente bate bastante na tecla, né? Assim, ele falou das lesões para corredor iniciante, os corredores mais avançados. E no dia a dia, você está na prática da corrida aí, passando treino para as pessoas, você sabe que não é fácil segurar corredor, né, Dri? Não, por exemplo, a gente está até falar, é bom ele falar assim, a gente já temos esses meses aí, começo do ano, bastante aluno que entrou novo. Não corre nada, tudo. E, lógico, temos lá apresentando a famosa dor na canela lá. É um pouco, como diz, normal, como você falou, não tem a preparação ainda, muscular, esquelético não tá, mas aí eu tô passando alguns exercícios, algumas coisas, aquece primeiro, faz isso. Sentiu, a gente fala, então para, diminui, descansa 1, 2 dias, para poder vir, porque senão daqui a pouco tá uma fratura por estresse. Evolui para fratura por estresse. Essa é a famosa dor na canela, que todo mundo que começa a correr tá iniciando, sente, né? Sim. Essa dor na canela ela é muito confundida, né? A fratura por estresse, ela é um processo, é o que a Adriana falou, se você não dá atenção para aquela canelite inicial, mais na frente ela pode ou não virar uma fratura por estresse. Claro que o corpo da pessoa vai se adaptar ao estímulo da corrida e muitas vezes não vai para frente. A fratura por estresse ela continua, ela não vira uma lesão mais grave. Agora, em alguns casos, se desenrola para uma complicação, que é a fratura por estresse, onde o corredor, aí ele fica obrigado a fazer o repouso. Então, a princípio, é dado para ele como uma opção. Se o corpo não tem essa opção de descanso, ele arruma uma. Aí, para não ter uma macrofratura por estresse, e ela acontece, o médico vai lá e te bloqueia da corrida, você vai ficar 40 dias, talvez em casos mais graves até 60 dias, para existir uma consolidação óssea do que aconteceu. Então, a gente vai falar na prática, não só iniciante, com as pessoas que já faz tempo que tá lá, de repente chega nesse processo aí, não, eu não posso parar nenhum dia, tenho que correr todo dia. E não é bom. E é bom falar isso na prática, por quê? Tá chegando um evento grande aqui na nossa cidade, uma corrida que é a São Joaquim Run. Depois a gente vai até falar, vamos fazer um episódio só dela. Mas a grande massa, assim, a corrida, igual o Gu falou, tem a pandemia, o cara leva. Mas, na verdade, assim, a gente até perdeu muitos corredores na época da pandemia. Por quê? Eles descobriram outros esportes. Os caras foram pedalar, foi fazer beach tennis, Então, eles acabaram meio que saindo do boom que estava a corrida, porque estava um negócio de doido. Sim. E aí, da pandemia para cá, nós tivemos uma caída, né? Tanto nas assessorias, nas provas. A gente teve agora, do final do ano para cá, a gente teve
o negócio retomou. As provas voltou ao normal, né? Porque de 2 anos aí parado, depois só do meio do ano pra frente conseguiu, o ano passado que começou no começo do ano. Então nós estamos começando a puxar novos adeptos de novo pra corrida. Tá entrando muita gente nova. Ano passado teve uma corrida grande aqui, famosa, que puxou muita gente nova. Tinha muita gente que nunca correu. Sim. E aí o dia que o cara participou do evento daquele, o cara falou assim, cara, isso aqui é sensacional. Que legal. E aí nós começamos a trazer gente nova. E hoje, assim, eu como organizador de prova, vejo assim, aonde a gente tem mais problemas na prova, por exemplo, nós vamos fazer uma prova de 5, 10 e 15. O cara do 5 é o cara mais despreparado que tem. É o cara que chega vomitando, que chega passando mal. Que cai a pressão. Porque é justamente o cara que às vezes treinou 1 ou 2 vezes na vida e fala assim, cara, 5 km é fácil. 5 km é fácil. E aí é onde entra a importância do planejamento, né? Porque assim, quando o cara procura uma assessoria, igual todo mundo fala, correr é fácil, põe um tênis, sai pra correr. Concordo, é isso mesmo. Mas, quando você tem um planejamento, igual os meninos lá fazem, monta a planilha, os aumentos são gradativos, são tudo planejado, a chance do cara lesionar é menor, né? Isso, o corpo dele se adapta melhor. Exatamente. Então, quando você tem essa orientação, é mais fácil. Tem corredor que passa por cima? Tem corredor que passa por cima. Aí, que pula etapa, né? Sim. Mas a grande maioria ouve, escuta, né? A grande maioria ouve, escuta, o que ouve, ou que não ouviu, aquele que viu, que aquele não ouviu e se estrepou, como diz falando, se estrepou, deu um exemplo, não, vou escutar, sempre escuta a gente, sempre tá falando, para não pular as etapas, porque tem gente que às vezes chega na assessoria, mal corre 5, daqui a pouco já quer fazer 21. Mas eu até entendo o corredor, porque assim, ó, mas muita gente pergunta pra gente assim, ó, nossa, eu não corro nada, quando que eu vou correr meus primeiros 5? Então, o cara chega ansioso lá pra correr. Mas aí eu sempre falo assim, ó, vai depender da sua dedicação, você vir, por exemplo, 2 vezes por semana é presencial, mais um final de semana que a gente, de 15 em 15 dias, tá fazendo com eles. Se você vir fazer regularmente, seguir a planilha, aí a gente até recomenda, faz fortalecimento, faz alguma coisa, então procura fazer, os dias que não vem, vai lá e faz para poder ajudar. Se seguir isso, tem gente aí que dá 1 mês que tá lá com a gente tá conseguindo correr os 5 km. Tá? Tudo vai depender de você. Tem uns que já chega e faz, tem outros que demora mais. Sim. E tem várias coisas relacionadas, né? O biotipo ajuda um pouquinho, peso, sobrepeso, as técnicas de corrida, que é importante, que a gente preza lá, sempre tá passando, que às vezes tem muitos que não gostam de fazer. A base, né? É a base, a gente faz um trabalhinho lá no começo do ano, umas 4, 6 semanas ali de base. Aprender a se aquecer, né? Fazer o coordenativo, fazer o coordenação, a gente faz toda vez, a gente passa isso, todo treino tá fazendo, que é importante. Muitos corredores não gostam. É igual, eu tava até mesmo citar um exemplo, o cara falou assim, olha aqui, ó, o Hulk, né, o jogador de futebol. O cara já conquistou muitas coisas, ele tenta, mas ele faz os fundamentos, tudo ainda. E tem menino que tá lá 8, 9 anos, não quer fazer fundamento. É igual corredor de elite, eu não esqueço disso, o Adalto Domingos já falou muito. O Marilson, quando ele pegou o Marilson com 13 anos, ele passava a coordenação, mas ele fazia todo dia. O Marilson, campeão da maratona lá de Nova York, fazia também todo dia. As coordenações. Então não é porque está começando vai fazer, é o resto da corrida, o tempo que você está correndo, vai precisar de fazer esse tipo de exercício que te ajuda na corrida, em qualquer outro esporte, né? E a corrida é importante, as técnicas de corrida, o aquecimento, o desaquecimento, porque tem uns lá que a gente fala, agora, gente, vamos fazer 2 km de desaquecimento leve. Não, aí fazer mais forte que fez o treino principal. Não é leve. É uma educação em corrida, né, Di? Aí no outro dia precisava voltar, não volta. Não foi. Pô, o treino que eu fiz ontem não deu pra voltar, né? Teve uns que teve um problema de lesão que a gente falava, o leve é leve, não é assim, diminui, segura. Então, essas coisas importantes que se você não tem uma assessoria, se você não tem uma orientação, a maioria do pessoal, alguma já entrou lá e falou assim, que faz assim, eu quero fazer 5 km. Eu corro todo dia 5 e cada dia você quer fazer um tempo melhor. Não era assim? Era assim que eu fazia. Eu falei, não é assim, não tem jeito. Todo dia fazer o mesmo treino que todo dia querer fazer rápido. Então é um processo que a gente trabalha lá e vai passando
para o seu atleta, para o seu aluno, está evoluindo na corrida. Legal. E o que é assim, pessoal? Quem está aí ouvindo a gente, quem tem um amigo que lesionou, quem tem um amigo que está puxando demais, convida ele para ouvir nosso podcast, que o podcast está sendo bem rico. Assim, ó. A gente falou das principais lesões, né? Para iniciante, para intermediário, para avançado. E eu acho que quem está nos ouvindo já entendeu que tem algumas coisas que dá para fazer para evitar a lesão, né? Tem bastante coisa que dá para a gente fazer para evitar a lesão. E se a gente fosse elencar algumas dessas coisas, o que vocês falariam assim, que é primordial para evitar, para o cara não ter a lesão? Bom, Tamar, sempre que me chega uma história lá, geralmente todo atleta que senta na mesa para fazer uma avaliação, ele tem uma história, né? Nós vamos anotar essa história. E quase sempre a história se repete. Quase sempre a história se repete. A primeira coisa que eu pergunto, quantas vezes por semana você treina? Aí o corredor, ele tem uma vontade, se tivesse 8 dias, ele treinaria 8. E aí ele fala, cara, eu treino 6 dias na semana. 6 dias? Aí no domingo eu faço longão. Treina todo dia, né? Treina todo dia. Você treina todo dia, meu amigo. Então, existe uma balança entre capacidade e demanda, que é qual é a tua capacidade e qual que é a sua demanda. O que você faz para aquela capacidade não transbordar a sua demanda. Então, eu sempre explico sobre essa balança. Então, quantas vezes você se prepara para correr, né? E outra coisa, você organiza seus treinos? Alguém organiza seus treinos? Então vamos lá, primeira coisa é o excesso. Segundo ponto é o que você faz para poder correr, seu preparo físico, né? A terceira coisa é a tua organização. Por quê? Se você não é que você vai pagar alguém que vai montar os seus treinos, não. Você paga alguém que vai planejar para você, que estudou para isso, que sabe montar os seus treinos, para você não ir lá e correr todos os dias, igual a Adriana falou, 5 km cada dia mais rápido, isso não é treino. O máximo que você vai conseguir chegar... Ou às vezes ele está fazendo 5 km todo dia, na mesma velocidade, a mesma distância, isso, né? Tá ali, não está diferenciando o treino, e aí você paga uma pessoa que vai lá e fala assim, olha, hoje é longo, amanhã é tiro, depois é um fartlek, e aí o cara fala assim, o que é fartlek? O que é cadência? O que é pace? Como é que eu faço um treino leve? Você vai fazer leve, vai fazer moderado, amanhã vai ser isso, hoje não vamos fazer só rampa, não sabe o que é. E aí o cara vira até, ele pode chegar num pódio de uma corrida regional, ele pode até chegar porque ele fez 5 km cada dia mais rápido, ele correu um risco enorme. Mas ele não vai chegar no pódio de 10, ele não vai chegar no pódio de 21, porque não tem como chegar sem ter uma organização. Então é melhor pagar um profissional que organiza todo esse esquema para você, um que faz a tua planilha e um que faz o teu preparo físico. Geralmente tem pessoas que fazem os dois. Aí você paga num lugar só, que provavelmente é o caso da Adriana, do pessoal daqui da Personil, você está economizando um profissional. Mas não tem como você escapar de uma lesão sem ter organização. Então, a primeira coisa que eu falo é organização. Se organiza para entrar... Teu objetivo é performance? Sim, se organiza. Tem que ter profissionais. Outra coisa, aquele cara que só corre 2 dias da semana, enquanto ele corre, ele ouve o passarinho, tá rezando, ele corre para ver o sol nascer, cara, não tem problema. Tá tudo certo. Não tem problema. Ele não precisa pagar assessoria. Agora, o cara que quer melhorar, ter uma performance sem uma equipe por trás, a chance dele ver a necessidade de uma equipe pela dor, ela é muito grande. E essa é a história que eu mais acompanho na clínica, né? É do cara que não tem a disciplina com os treinos, não tem a disciplina com o descanso, não tem a técnica, porque parece que é só sair correndo, né, Adriana? Parece que é só... E não é só sair correndo, nós estamos falando da base da maioria dos esportes. Às vezes eu vejo muito beach tennis lá, eu olho alguém jogando beach tennis, eu falo assim, cara, esse cara vai ter muita dificuldade. Por que você acha que vai ter dificuldade? Porque não sabe nem correr, sabe correr? Não sabe correr, sabe se movimentar. Então, cara, se quem quer melhorar em outro esporte e ainda tem deficiência em técnica de corrida, volta atrás na base de todos os esportes e aprende a correr. Se adapta, né? Aprende a correr. Se adapta a correr. A gente vê, hoje em dia, né, a gente está vendo muita evolução tecnológica, e as crianças estão correndo menos, e isso lá na frente, que a pessoa quer fazer uma atividade,
Se você for ver, aquela pessoa que tem uma dificuldade de tudo correr, como que ela foi na infância? Qual os desenvolvimentos que ela teve, né? Não brincou de pega-pega. Não brincou de pega-pega, igual o brinco assim. Isso daí parece que nem correu pra não apanhar da mãe. Nem correu de um cachorro. Porque, nossa, ela não tão simples, Jesus amado. Isso vai crescer cada dia mais, né? Assim, tá crescendo, né? Então, se começar desde pequeno, quem tá aqui agora, se vou praticar um esporte, ou você procura aquilo que precisa ser feito. Exatamente. E porque não é só no beach tennis, não, é igual na corrida. Aí eu já tô começando assim, a pessoa chega lá, vai correr, tô sentindo o pé. Aí eu falo assim, deixa eu ver a sua mobilidade. A hora que você olha, a pessoa não tem isso de mobilidade de tornozelo. Exatamente. Para corredor, mobilidade de tornozelo e de quadril é essencial. Se não tiver, vamos trabalhar para melhorar. Tem que trabalhar, né, para não ter as lesões que podem ocorrer. E às vezes a pessoa não tem muita mobilidade de tornozelo e de quadril, aí vem as lesões que frustra aquilo que ele quer no esporte, progredir, melhorar. Às vezes fez os 5, bom, os 10, é o que vai partir para o 21. Aumenta um pouco de volume e já sente a lesão, isso atrapalha muito. Então, poder estar vendo isso, às vezes a pessoa tem como você falou, corre ali sozinho, já tem aquela condição que a gente vê, a gente nasce um pouquinho para o esporte, mas tem essa deficiência, lá na frente pode pagar caro, que atrapalha muito. A gente viu o caso já, a gente vê aí o pessoal, aí ó, você vê, ó, o seu problema é esse. Aí a pessoa não tem mobilidade, aí quer correr tudo, começa a correr, começa a ganhar, tô ganhando tudo, mas só que depois, no outro ano, começa a pagar caro. Aquilo ali vira ali, fica aquela bola de neve, faz fisioterapia, melhora um pouco, faz. Então, do início e tá trabalhando é bom para evitar coisas mais para frente. Pessoal, acho que pegando um apanhado do que o Gustavo Adzi falou, a base para prevenir, para não ter lesão, para evitar, lógico, porque pode acontecer um acidente aí, o cara tá correndo, deu uma entorse, né? Esse é outro caso, mas a base é se planejar, né? É ter o planejamento ali, um dia, olhar e falar, opa, eu tô sendo acompanhado, eu sou um cara disciplinado, tô fazendo a rotina que eu tenho que fazer, não sou o corredor que quer correr final de semana com um amigo que corre o dobro e quer acompanhar ele. Então, assim, o planejamento é a base da prevenção, né? Exatamente. O cara planejado, vai ser difícil você ser de surpresa aí, uma pode lesão, acontecer, né? mas Por excesso muito pouco, né? Você deve chegar lá, né? Não, a probabilidade cai demais, né? Tamar, olha que coisa interessante. Quando você pega um atleta que ganhou uma corrida, que subiu no pódio, e ele vai fazer a postagem do Instagram dele, ele vai lá, ele fala um pouquinho de como foi a corrida e gostaria de agradecer no final a todos que tiveram comigo. Aí entra a Adriana, aí entra o Itamar, aí entra os meninos. Tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem nutricionista. Então, para aquele cara que o problema dele é eu não tenho preparo físico, eu não tenho técnica, assessoria, eu sinto dor, fisioterapia, cara, eu não consigo perder peso, eu tô pesado, nutricionista, cara, eu não consigo parar de correr porque correr virou minha terapia, psicólogo. Então hoje nós podemos ver aí um monte de psicólogos esportivos. Achei muito difícil encontrar alguns para trabalhar junto comigo, para ser parceiro, mas agora está aparecendo alguns psicólogos esportivos que estão ajudando, porque o cara acha que psicólogo é só para quando ele entrou em parafuso. Entrei em parafuso, eu preciso de psicólogo. Não. O psicólogo é para você não entrar em parafuso. Né? E a fisioterapia é a mesma coisa. Tem muita gente que não sabe o que é um recovery. O que é um recovery? Chega lá na clínica, sabe o que é recovery? É aquela bota que coloca, que aperta. Não. Aquela é bota pneumática, que não é recovery. Aquilo ajuda pra caramba. O que é um recovery, então? É aquela sessão que o corredor faz depois de algum treino muito intenso, entre um treino e outro, pós-prova, pré-prova, onde o fisioterapeuta ajuda ele a identificar alguns pontos que pode virar uma lesão. A Adriana falou sobre a mobilidade do tornozelo, a mobilidade do quadril, quanto isso é importante para o corredor ter mobilidade do tornozelo no quadril. Às vezes o corredor, ele não sabe que ele tem a falta de mobilidade. A deficiência não falta, é isso que eu tô falando. E às vezes ele acha que o professor de educação física dele não está apto a identificar. Então ele não passou nem pelo primeiro profissional do problema dele. Ele só vai descobrir que ele tem a deficiência quando ele sofre a experiência da lesão. Então, cara, primeira coisa, conversa com o primeiro profissional que está na sua frente. Quem é?
educador físico, preparador físico. Cara, não resolveu o meu problema, tô com dor. Gustavão, equipe, start, um abraço pra minha equipe inteira, tá só crescendo, a coisa lá tá incrível, graças a Deus. E aí ele não conseguiu resolver o problema dele também na fisioterapia. Amigão ortopedista, como que você pode me ajudar? E aí o ortopedista vai fechar o laudo dele, porque é quem pode pedir exame de imagem, não sei o quê. E aí toda a equipe vai ficar sabendo do que é preciso ser feito. E só que isso pode ser feito antes da lesão. Doutor, quero correr. Adriana, quero correr. Gustavão, quero correr. Quero chegar aos 21. Vocês estão comigo? Sim, nós estamos. Bora, né? Bora correr. A chance de lesionar é muito menor. É isso. Muito menor, porque a gente, parecendo alunos novos, tudo, a gente começa, né? Olha o primeiro dia, dá aquele clínico olhar lá, como que é a postura da corrida, passada, abraço, e a gente vai. Começa o trabalho de educação, né? Educação, eu falo que é educação para correr, né? Isso, educação. Começa a passar educativo, às vezes o corredor nem entende para que aquilo serve, mas uma hora ele vai entender. Vai entender, vai passar, vai começar a fazer. Tem uns que eu falo assim, ó, você tá lá na sua academia, seu braço é muito assim, pega um pezinho lá em frente ao espelho, faz esse exercício, vai te ajudar. Coordenativo, aí começa a pôr na cabeça, aí começa a falar, ele, hora de vai correr, não é a hora que você tá fazendo aquele tipo que você vai melhorar a sua coordenação, a sua postura. Então, a hora que você estiver naquele longo, que é longo, tranquilo, lá, com a cabeça mais assim, procura melhorar a postura. Aí a gente vai falando aos poucos. Tudo isso é treinável, né? É treinável. A passada, a técnica. Isso, eu vou te falar. Né? Agora eu já falei aqui, por exemplo, eu comecei a correr com 12 anos, mas comecei com velocidade, tudo. Depois lá pros 22, 23, que eu vou começar mesmo na corrida de fundo. Aí eu tinha deficiência, a coordenação dos braços não era boa, a minha passada eu jogava de calcanhar, os outros só falavam, tem que melhorar, mas não falavam o que eu tinha que fazer. Aí eu tive um treinador que olhou, fiquei um ano e falou assim, agora, durante um ano, depois no começo do outro ano da base, agora eu não vou melhorar esse negócio seu aí, sua coordenação, sua postura. E ele me passou o que tinha que ser feito. Foi fácil? Não. Eu fazia lá os exercícios, as coisas de braço, de perna, de pé. No outro dia estava com as panturrilhas tudo doloridas, eu fui o pé no chão para morrer, mas eu fazia. E aquilo ali, eu nada, melhorei em quase 1 minuto e meio. Uns 10 mil depois no final. Sim. De tudo, só de técnica. Só de técnica, melhorou a postura de tudo. É fácil? Não é fácil. Mas a gente tem que ir aperfeiçoando, fazendo aquilo ali para se tornar prático. Aí fica rápido, fica fácil, fica automático. Eu falo igual, eu já citei vários, assim, a coordenação é igual a gente aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, tirar a carta, você quer ficar olhando o câmbio, né? Mas você só vai fazer e melhorando só praticando. O processo só fica automático depois que você pratica. Você pratica. Aí a coordenação, o exercício de técnica de corrida, que vale não só para corrida, mas para vários outros esportes, é praticando. É a mesma coisa. Quanto mais você vai praticando, vai ficando fácil. Legal. Aí, no primeiro dia que a pessoa chega lá, os próprios alunos vê, a gente vê a evolução de cada um que vai entrando, como que depois ali, 1 mês, 2 meses, 1 ano, como que já tá. Né? Legal. Vai melhorando. Então, é importante o pessoal saber que isso depois causa todo o efeito lá na frente para não estar lesionando. É isso aí. Porque depois, se você correr 5 é um tempo, se você correr 21 é mais tempo que você tem que se manter naquela postura. Então, você praticando vai ficando mais fácil. À medida que vai aumentando, vai perdendo postura. Tá? Vai perdendo postura. Você não consegue manter a postura. Você vê no final de treino, campeão mundial ali, chegando desabado, pisada pronada, aquela conversa toda de que fala que não pode. Não pode no começo, vai ver lá no final, se pra chegar lá na chegada não pode, cara, se você precisar se arrastar, chegar de gatinho, você vai chegar. Então, muita gente pensa que sabe correr. A hora que você descobre o que é correr, primeiro ponto, se o cara não tiver muita afim, ele desanima, ele pula fora. Não, isso é muita coisa pra mim. É muita informação. Aí um belo dia, quando eu achei que todos os dias seriam iguais, ela virou pra mim e falou assim, você vai fazer tiro. Eu falei, não, que correr, ficar olhando no relógio o tempo que eu tô descansando, depois tem que dar outro tiro. E, cara, treino de tiro é uma prova mental também. É uma prova mental. Totalmente. Porque você ainda tem tempo de pensar quantos tiros que te falta ainda.
E a hora que eu consegui absorver que eu tinha que fazer tiro, ela falou assim pra mim, hoje eu tiro na subida. Eu falei, Maria, obrigado, te adoro, um abraço. E aí, então é muita coisa, não é simplesmente botar teu tênis com uma tua boa vontade, acordar com foco, disciplina, vi uns videozinhos lá no Instagram e sai falando, não é por aí não. Não é só isso. Por isso que você fala, planejamento, uma pessoa planejar, porque não é só ir lá correr, tem tudo, a pessoa estuda, faz, programa, a gente faz aquela programação, que tipo de prova que vai participar, se essa prova tem mais subida, ou esse mês nós vamos treinando mais subida, se esse é mais reto, vamos treinar mais ritmo, mais rápido, então são todo um processo que às vezes a pessoa não entende, acha, É um planejamento, né, Dri? não precisa não, eu sei correr, eu vou sair correndo aí, não, mas é um planejamento. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês estejam com o ouvido bem aberto, porque acho que as dicas que a Dri deu, o Gugu deu, são dicas de ouro. Então, pega isso aí para você, anota aí no seu diário, no seu calendário e comece a praticar, comece a se planejar, né, pessoal? Acho que essa é a palavra de ordem, né? E gostaria de agradecer a vocês, não precisa ficar triste, tem mais conteúdo com o Gugu, tem mais conteúdo com a Dri. A gente volta no próximo episódio falando de tratamento de lesão, tá certo? A gente falou muito de prevenção, dos planejamentos, mas segue a gente, vem pro próximo episódio que a gente vai falar muito agora de tratamento, como se trata as lesões, tá certo? Grande abraço. Grande abraço, até o próximo. Valeu, galera. Obrigadão. Até o próximo Corrida Leve.